E aí, gente, tudo bom? Vamos ver agora uma revisão de fração com alguns assuntos que nós vimos. Simplificação de fração, equivalência e algumas operações. Então, de forma bem básica, vamos lá. Então, nós temos aqui equivalência de fração. Numa equivalência de fração, temos duas figuras aqui, certo? Uma figura, um retângulo, e o outro retângulo embaixo iguais. Porém, o retângulo de cima é dividido em duas partes. E a gente pegou uma parte dessa. No de baixo, o mesmo retângulo, só que dividido em quatro partes. E pegamos, ó, duas partes. Perceba que está pintado essa mesma parte aqui de vermelho, tá certo? Então essa parte aqui está pintada aqui em cima e aqui a mesma parte. Porém, aqui ó, são dois pedaços. Na de cima, eu estou pegando uma parte das duas. Então é 1/2. Na de baixo, eu estou pegando duas partes das quatro. Então eu tenho 2/4. Mas percebam que nas duas figuras, a gente está pegando a mesma parte. Essa e essa é a mesma parte. A diferença é que aqui eu peguei uma parte de duas e aqui duas partes de quatro. Como as duas frações que estão aqui representam essa mesma parte, ela é chamada de fração o quê? Equivalente. Ok? Vamos para a simplificação. Como é que simplifica uma fração? Simplificar uma fração, torná-la irredutível, você vai encontrar um número que divida tanto 8 como 12. Observação, tem que ser um número que divida os dois. Um número maior do que 1, certo? 2, 3, 4. Então vejam, vamos começar aqui. Eu posso dividir o 8 por quem? Por 2. E o 12 também por 2. Tem que ser o mesmo. Eu tenho 8, divido para 2 vai dar 4. 4. Sobre, eu tenho um 12, divido para 2 vai dar 6. Então aqui eu tenho 4 sextos, ok? Dá para dividir ainda? Ainda tem algum número que divida os dois? Tem sim. Então eu posso dividir por 2 e aqui também por 2. Eu tenho 4, divido para 2 vai dar 2. E eu tenho 6 e divido para 2 vai dar 3. Então a resposta é 2/3. E acaba aqui. Por que acaba aqui? Porque não tem mais nenhum número natural maior do que 1 que divida os dois. Por quê? O 2 pode dividir o 2. Pode. Porém o 2 não dá para dividir o 3. Uma divisão exata. Então aqui ele acaba. Então a fração simplificada é essa, ou uma fração irredutível. Fica até aí. Beleza? Vamos ver agora algumas operações. Algumas operações, gente, adição e subtração. Eu coloquei dois casos, certo? São casos diferentes. O primeiro caso pode ser uma soma ou subtração quando os denominadores, os números que estão embaixo, são iguais. Quando forem iguais, você opera em cima. 2 mais 5 vai ser 7. Sobre, e o 3 você repete. Somente isso. Soma e subtração quando embaixo o denominador for igual, soma em cima, repete embaixo. Se fosse subtração, subtrair em cima, repetir embaixo. Ok? E agora aqui, ó, esse daqui, 2 embaixo e 5 embaixo. Não é igual, então não dá para fazer do mesmo jeito. Então como é que faz? Ou você calcula o MMC, ou você usa uma dica, que é tipo uma cruzada assim, ó, um X. Faz assim, ó, pega esse 5 e multiplica por esse 3, que dá 15. Coloca aqui o 15. E a mesma coisa faz com o outro. Pega o 2 e multiplica o outro 2. 2 vezes 2 dá 4. Como é menos, coloca o menos aqui, certo? Se fosse mais, colocaria mais. Como é menos, coloca menos. 2 vezes 2 dá 4. Coloca o 4 aqui. Sobre. E multiplica embaixo, os dois de baixo. 2 vezes 5 vai dar 10. Ok? E faz a operação. 15 tirando 4 vai dar quanto? Vai dar 11. Sobre. E o 10 você repete. Ficou 11 décimos. Ok? Isso quando for frações com denominadores diferentes. Ok? E numa multiplicação? Numa multiplicação, gente, é muito simples. Por quê? Você multiplica apenas em cima e depois apenas embaixo. Somente isso. Então, ó, 5 vezes 3 vai dar 15. Sobre 4 vezes 7 vai dar 28. Acabou aqui. Certo? Caso você faça a operação e dê para simplificar, você vai simplificar. Se não der, você deixa como está. Nesse caso aqui não tem nenhum número que divida os dois. Então ele fica desse jeito. Ok? Vamos para outra. Divisão. Divisão de fração, gente, você vai pegar a primeira fração e vai copiá-la. Vai repetir 2/4 e coloca aqui, ó, 2/4. E vai multiplicar pelo inverso da segunda. Não é 3/5? Então o inverso, gente, é inverter. O que está embaixo fica em cima, o que está em cima fica embaixo. Então vai ficar o quê? 5
5 terços. E vai multiplicar. 2 vezes 5 dá 10, sobre 4 vezes 3 dá 12. Deu 10 sobre 12, ou 10 dozeavos. Gente, nesse caso aqui, ó, dá para simplificar, viu? Se dá para simplificar, por quanto? Por 2, ó. Então você simplifica. Nunca esqueça de simplificar. Por 2 e por 2. Então eu tenho aqui, ó, 10 dividido para 2 vai dar 5. Sobre 12 dividido para 2 vai dar 6. Então a resposta é 5 sextos. Ok? E vamos para outra. Uma aplicação. Várias aplicações que existem, eu coloquei 2 aplicações, certo? 1/3 de 60. Como é que calcula, gente? 1/3, uma fração de um número. É parecido com uma figura. Eu tenho uma figura, vou dividir em 3 partes e pego uma. É a mesma coisa, só que aqui é um número. Então eu tenho 1/3 de 60. Ou seja, eu quero esse 60, divido ele em 3 partes e pego uma. Mas uma forma de fazer também é a seguinte. Ó. Você pega 1/3 e multiplica por 60. Certo? 1 vezes 60 vai dar 60. E o 3 está embaixo, continua embaixo. E divide. 60 dividido para 3 vai dar 20. Então a resposta é 20. Então 1/3 de 60 vai dar 20. Vamos para a próxima. 3/5 de 40. Mesma coisinha, né? 3/5 vezes 40. Igual. Então tu faz, ó, 3 vezes 40 vai dar 120. E divide por 5. Certo? E uma dica para dividir por 5, uma dica é o seguinte. Quando você dividir por 5, uma dica é dobra o número de cima, que vai ser o quê? 240. E volta uma casa. No caso, ó, volta a vírgula uma casa. Fica 24. Pode até apagar esse zero se você quiser. Então a resposta é 24. Então 3/5 de 40 vai ser 24. Beleza? E agora nós iremos fazer alguns exercícios, certo? Vou mostrar a vocês algumas aplicações de alguns exercícios. Então fica atento aí e valeu! Escreva quantos quadradinhos devem ser coloridos para representar. Letra A. 1/2 da figura. O que quer dizer isso? Você vai pegar essa figura que está aqui, dividir em 2 partes e pegar uma. Ok? Então você tem que saber quantos quadradinhos tem aqui, porque é 1/2 da figura toda. Então se você conta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadradinhos. Você vai pegar, ó, pega essa figura todinha, ok? Divide em 2 partes, ou seja, 6 partes. E vai pegar uma, então tu pega somente 6 quadradinhos e você vai pintar 6 quadradinhos. Outra forma de fazer é fazer o seguinte, ó, tá aqui, ó, letra A, 1/2 e multiplica pela quantidade de quadradinhos, que são 12, certo? Igual, 1 vezes 12 dá 12. Coloco 12 aqui, dividido por 2. Se eu tenho 12 dividido por 2 vai dar 6. São 6 quadradinhos. Mesma coisa para a letra B, ó. 1/3. O que quer dizer 1/3? Dividiu a figura em 3 partes e pegou uma. Se eu tenho 12 quadradinhos dividido por 3 partes, vai dar quanto? 4. E pego uma só. Então é 4. Ou então, ó, faz aqui 1/3 e multiplica por 12, porque são 12 quadradinhos, certo? 1 vezes 12 é 12, tá aqui. Dividido por 3. 12 dividido para 3 vai dar 4. Então você vai pintar 4 quadradinhos, ok? Na letra C, 3/4, certo? 3/4, então você vai pegar a figurinha e dividir em quantas partes? Em 4 partes. Se eu tenho 12 dividido para 4, vai dar quanto? 3. Só que eu quero pegar 3 partezinhas de 3. 3 vezes 3 dá 9. Dá 9. Vamos ver fazendo o cálculo aqui. Então, ó, 3/4 vezes 12. Igual. 3 vezes 12 vai dar 36. 36 dividido para 4 vai dar o quê? 9. Certo? Com uma observação, gente. Aqui, quando você multiplica e divide por um valor, você pode também simplificar da seguinte maneira. Divide o 12 para 4, se você quiser. Se eu tenho um 12 e divido para 4, vai dar 3. E fico com 3 vezes 3, que dá 9. É a mesma coisinha, beleza? E a letra D? Letra D nós temos 5/6, que é a mesma coisinha. Ó. Vamos pegar aqui 5/6 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60. 60 e o 6 continua aqui embaixo, tá vendo? E divide 60. Dividir para 6 vai dar o quê? 10. São 10 quadradinhos, certo? Então é a mesma coisinha. Então, gente, quando vocês forem calcular um número, uma fração de um certo número ou uma figura, é só fazer isso, beleza? Um saco de arroz pesa 60 quilos.
qual o peso de 3/5 desse saco? Então, seguindo a mesma lógica que a gente fez na questão anterior, certo? Só que aqui não é de uma figura, aqui é de um número, certo? É 3/5 de um número, mas segue a mesma lógica. Então você faz, ó, 3/5 e multiplica por 60. E segue a mesma lógica. 3 vezes 60 vai dar 180, é só multiplicar. E divide para 5, ok? E como é que divide para 5? Uma dica para dividir por 5 é bem simples. Você dobra o número de cima, que vai dar 360, e volta uma casa. Voltando uma casa fica o quê? 36. Então a resposta aqui é 36. Outra maneira você é simplificar aqui logo, se você quiser. Você pegar 60 e você dividir para 5, vai dar 12. Então 3 vezes 12 vai dar 36 também, ok? Vamos para a próxima. Numa escola há 360 alunos. Calcule 5/6 desses alunos. Então, mesma coisinha, ó, 5 sobre 6 e multiplica por 360, certo? Então, ou você multiplica e divide, ou você divide aqui logo, tá? Vamos dividir logo para vocês verem, ó. 360 dividido para 6 vai dar quanto, gente? Vai dar 6. Então, 6 e o zerinho daqui, ó, vai dar 60. Então, ficamos com o quê? 5 vezes 60, que vai ser o quê? 300. Então, 300 alunos representam esses 5/6, ok? Tenho R$ 4.800. Meu filho tem 7/10 do que eu possuo. Quanto meu filho tem? Então ele pergunta quanto o filho dele tem. Ele tem 7/10 de 4.800. Então basta calcular quanto é 7/10 de 4.800. Então vamos fazer 7/10 vezes 4.800, certo? Aqui, gente, divisão por 10, como a gente tem zero aqui em cima, você pode simplificar. Corta um zero com outro zero. Então ficamos com o quê? Apenas com 7 vezes 480. E é só fazer a continha. Ó. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 8 vai dar 56 e vai 5. 7 vezes 4 é 28. 28 com mais 5 dá quanto? 28 com mais 5, 33. Então a resposta é 3.360. Esse é o valor, ok? E a próxima? Numa viagem de 72 km, já foram percorridos 3/4. Quantos quilômetros já foram percorridos? Ora, percorreu 3/4. De quanto? De 72. Então, basta fazer 3/4 vezes 72. Então, fazendo essa conta, 3 vezes 72 vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. 216. E o 4 que está aqui, você repete. E agora é só dividir. Então, vamos dividir. Você pode ir no cantinho aqui, ó, e divide esse número. Divide por 4. 21 dividido para 4 dá quanto? Se eu colocar 5 aqui, 5 vezes 4 é 20, chega bem perto. Se eu colocar 6 vezes 4, 24, passa, então tem que ser o 5. 5 vezes 4 é 20, para 21 sobra 1. E abaixo o próximo número que é 16. 16 dividido para 4 dá 4, porque 4 vezes 4 dá 16 certinho, então resta nada e acabou. Então vai ser 54, certo? Então já foram percorridos 54 quilômetros, ok? Carlos comeu 1/3 de uma pizza e Betânia comeu 2/6 dessa mesma pizza. Quem comeu a maior parte dessa pizza? Ou será que comeram a mesma quantidade? Justifique sua resposta. Vejam só. 1/3 e o outro 2/6. Vamos ver se é maior ou se são iguais, no caso equivalentes, tá? Então nós temos aqui, ó, 1/3, e eu tenho aqui 2/6, certo? Se forem iguais, equivalentes, então eu consigo do 1 chegar no 2. Ora, do 1 para chegar no 2 eu faço vezes 2. Ok, 1 vezes 2 dá 2. Massa. Se for equivalente, se eu fizer vezes 2 embaixo, tem que ser o mesmo número, tá? Tem que dar 6. Quanto é 3 vezes 2? Deu 6, certinho. Então essas duas frações são equivalentes, gente. Então quer dizer que os dois comeram a mesma parte. Se fôssemos ver como uma figura, vamos fazer aqui, vamos simular aqui uma pizza, tá? Uma pizza aqui e você vamos dividir em 6 partes. Então vamos fazer aqui 6 partes dessa pizza. Tentar aqui fazer 6 partes. Então vamos lá, tá? Então, 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, certo? O desenho não está muito bom não, mas são 6 partes. Então vejam, um comeu 1/3. Então se eu for fazer aqui pintar 1/3, o que é pintar 1/3? É pintar uma parte de 3. Então vamos dividir essa pizza em 3 partes. Olha, eu tenho 6 partes. Se eu vou dividir em 3 partes, cada parte vai ter 2. 2, 2, 2 vai dar 6.
Então ele pegou uma parte, ou seja, ele pegou 2 pedaços. Certo? Porque vejam, se eu tenho 1/3, presta atenção aqui, ó. Daqui para cá é uma parte, daqui para cá é outra parte, daqui para cá é outra parte. 3 partes. Ele pegou uma parte dessas 3, que no caso tinham 2 fatias nessa parte. Já a Betânia pegou 2/6. O que é 2/6? É dividir a pizza em 6 partes, que já está, e pegou 2, justamente isso daqui, ó. Então ela, a Betânia, pegou 2 partes dessas 6. Pegou 2 partes dessas 6. Então ela pegou a mesma quantidade, também 2 fatias. Por isso que os dois valores, 2 frações, elas são equivalentes, certo? Vamos para a próxima. Simplifique a fração. Então o que é simplificar a fração, gente? Você vai tornar ela uma fração irredutível. Você vai simplificar, encontrar um número natural maior do que 1, que divida tanto o 24 como o 36, certo? Então que número é? Vamos começar com 2. Vai ser o 2 se o 2 dividir tanto o 24 como o 36. E realmente dá. Então você vai dividir ele por 2. Divide por 2 aqui em cima e divide por 2 aqui embaixo, certo? 24 divide para 2 vai dar 12. Sobre 36 divide para 2 vai dar 18. Ok. Eu consigo ainda simplificar, encontrar o número que divida tanto 12 como 18? Sim, posso continuar com o 2 ainda. Por 2, embaixo com o 2. Eu tenho um 12 dividido para 2 vai dar 6. Eu tenho um 18 dividido para 2 vai dar 9. Eu posso ainda simplificar? Posso. Agora eu posso por 2? Posso 6 por 2, mas o 9 não dá para dividir por 2, porque tem que ser uma divisão exata. Então, se não dá, quem seria o número que divide o 6 e o 9? É o 3. O 3 é o número que divide tanto o 6 como o 9, certo? Lembrem, né? Tem que dividir os dois, o mesmo número. Eu tenho 6 dividido para 3, vai dar 2. Eu tenho 9 dividido para 3, vai dar 3. E agora, dá para simplificar? Não, gente. Quando for primo, só pode ser um e ele mesmo, que a gente aprendeu. E aqui só pode ser o 2, então. E aqui, o 2 não divide o 3. Então, não tem mais como. Então, essa fração é a fração simplificada, chamada também de fração irredutível, ok? Lembrando, sempre numa questão, fez as contas, sempre simplifique o resultado, ok? Vamos agora ver adição e subtração com o mesmo denominador. Então, você vai ter frações aqui, gente, que elas têm o mesmo denominador. Para quem não lembra, denominador está embaixo, ok? Bem simples como a gente faz. Quando tiver o mesmo denominador, você vai operar em cima. No caso aqui é uma soma, então vai somar em cima. 2 mais 3 vai ser 5. E embaixo você repete. É somente isso. Uma subtração, a mesma coisa. 9 menos 5 vai dar 4. E embaixo repete o 2. Certo? Isso é simplificação de fração. Não esqueçam, se dá para simplificar depois, simplifique, tá? Aqui, ó, mesmo denominador, você fez a operação e tem que simplificar se possível. E aqui é, porque, ó, 4 e 2 dá até para dividir. Se dá para dividir, ó, você divide. Eu tenho 4, divido para 2 vai dar 2. Então essa resposta aqui é 2. Nem sempre você consegue simplificar, mas se conseguir simplificar ou dividir, você faça, ok? Vamos agora para a adição e subtração, só que com um denominador diferente, que é esse caso aqui. A gente viu uma dica que é o seguinte, calcular em x. Então como é que a gente faz isso, gente? Você pega, como você vai colocar aqui, primeiro o valor dessa fração daqui, então você vai começar com ela. Para que ela apareça aqui, você vai pegar o número da outra e multiplicar por ela assim, ó. O 3 de baixo vai multiplicar ela. Então esse 3 multiplica lá de cima, ó, que vai dar 9. 3 vezes 3 dá 9. Ok? Vai pegar este daqui de baixo, vai multiplicar o de lá. Fez uma cruzada aqui, ó, um x. Você pega o 5 vezes 2 vai dar 10. Como é mais, vem um sinalzinho de mais para cá, tá? Vezes, aí soma com 10. Embaixo você coloca 5 vezes 3, que vai dar 15. E agora é só somar em cima, 9 mais 10 dá 19, sobre 15, ok? Então é só fazer esse jeitinho aqui, ó, encruze aqui os dois de baixo. E essa é a resposta. Isso quando for diferente. A outra forma é usando MMC, tá? Essa forma aqui é a forma que a gente aprendeu, a dica para ficar mais fácil, beleza? Vamos para a multiplicação. Multiplicação, gente, bem simples, tá? Bem simples. Por quê? Na multiplicação, multiplica os de cima, só os de cima.
E os de baixo, só os de baixo. Então fica 7 vezes 2 dá 14. Coloca aqui. 4 vezes 5 vai dar 20. Ok. Opa, dá para simplificar. Simplifique por 2 e aqui também por 2. 14 dividido para 2 dá 7. 20 dividido para 2 dá 10. E aqui acaba. Ok? Então isso é multiplicação, bem simples. Em cima e multiplica embaixo. Na divisão, parecido com a multiplicação, só parecido. Por quê? A gente vai cair na multiplicação. Na divisão de fração, você pega a primeira fração que está aqui e vai repetir. Copiou, colou. 6 quintos. Ok? E vai multiplicar pela segunda invertida. Então, o que é em cima fica embaixo, o que é embaixo fica em cima. Se eu tenho 3 meios, vai ficar 2 terços. Ok? Igual. 6 vezes 2 vai dar 18. Desculpa. 6 vezes 2 vai dar 12. Sobre, e 5 vezes 3 vai dar 15. Certo? Dá para simplificar? Tem algum número que divide 2? Tem sim, que é o 3. Então, por 3 aqui e por 3 aqui. 12 dividido para 3 vai dar 4. Sobre 15 para 3 vai dar 5. Então, a resposta é 4 quintos. Certo? Eu fiz questão de colocar, gente, questões sempre que simplifica. Nem todas vai precisar simplificar. Fiz questão para vocês verem que, se tiver que simplificar, simplifique, porque é muito importante, ok? Porque tem questões que você resolve. Se você resolver uma questão e a sua resposta deu essa daqui, provavelmente no gabarito não vai estar esta resposta, vai estar essa, porque eles colocam as respostas já simplificadas, ok? Então valeu, gente, bons estudos, e vou colocar para vocês agora uma tarefinha.